Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao quarto dia do mês da Bíblia e hoje vamos meditar o quarto capítulo do livro do Deuteronômio. Vamos então preparar nosso coração, nossos ouvidos para acolher a palavra que Deus nos dirige. Agora, Israel, ouça os estatutos e as normas que hoje lhes ensino a praticar, a fim de que vocês fiquem vivos e entrem para tomar posse da terra que Javé, o Deus dos pais de vocês, vai lhes dar. Não acrescentem nada ao que eu lhes ordeno, nem retirem coisa nenhuma. Observem os mandamentos de Javé, o seu Deus, da maneira como eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos o que Javé fez em Baal-Fegor. Javé, o seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram o Baal de Fegor. Vocês, entretanto, continuaram apegados a Javé, o Deus de vocês, e por isso hoje estão todos vivos. Vejam, estou lhes ensinando estatutos e normas, como meu Deus Javé me mandou, para que vocês os coloquem em prática na terra onde agora estão entrando para possuí-la. Portanto, coloquem tudo em prática, pois isso os tornará sábios e inteligentes diante dos povos. Ao ouvirem todos esses estatutos, os povos comentarão: qual é o povo tão sábio e inteligente como essa grande nação? De fato, que grande nação tem deuses tão próximos como Javé, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que grande nação tem estatutos e normas tão justos como toda esta lei que eu hoje ponho diante de vocês? Apenas tenha cuidado, cuidem bem de você mesmo para não esquecer as coisas que seus olhos viram. Que tudo isso nunca se afaste de seu coração, nem um dia da vida. Ensine-o a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Quando você estava na presença de Javé, o seu Deus, no Horebe, Javé me disse: reúna o povo em assembleia junto a mim, para que eu faça ouvir a minha palavra e todos aprendam a ter o meu temor por todo o tempo que viverem nessa terra e o ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e se posicionaram ao pé da montanha, enquanto a montanha ardia em fogo até o coração do céu. E o que havia eram trevas, nuvem e escuridão. Javé falou-lhes do meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhum semblante. Ouvia-se apenas uma voz. Ele então lhes comunicou a sua aliança, para que vocês a cumprissem, as 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa ocasião, Javé me ordenou que ensinasse a vocês os estatutos e normas que deveriam cumprir na terra onde estão entrando para possuí-la. Vigiem bem a si mesmos, pois no dia em que Javé, o Deus de vocês, lhes falou no Horebe, no meio do fogo, vocês não viram nenhum semblante. Portanto, não se deixem arruinar,
fazendo para vocês algum ídolo de qualquer material e formato, macho ou fêmea, figura de animal terrestre, de pássaro que voa pelos ares, de réptil que rasteja sobre o solo, ou de peixe que vive nas águas abaixo da terra. Igualmente, quando você erguer os olhos para o céu e vir o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do céu, você não se deixará seduzir para adorá-los e servir a eles. São coisas que Javé, o seu Deus, repartiu para todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vocês, porém, Javé os recolheu e tirou do Egito, daquela fornalha de ferro, para serem o povo que é sua herança até o dia de hoje. Por causa de vocês, Javé ficou indignado comigo e jurou que eu não atravessaria o Jordão, não entraria na boa terra que Javé, o Deus de você, está lhe dando como herança. Enquanto eu vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão, vocês o atravessarão para tomar posse dessa terra boa. Sejam vigilantes sobre si mesmos, para não se esquecerem da aliança que Javé, o Deus de vocês, concluiu com vocês, e para não fazerem algum ídolo, algo com feitio que Javé, o seu Deus, lhe proibiu, porque Javé, o seu Deus, é um fogo devorador, ele é um El ciumento. Quando tiverem gerado filhos e netos e envelhecerem na terra, se vocês se deixarem arruinar fazendo algum ídolo, praticando mal aos olhos de Javé, o seu Deus, e o irritando, eu chamo o céu e a terra como testemunha de que vocês desaparecerão rápida e completamente da face da terra, da qual vão tomar posse ao atravessar o Jordão. Vocês nela não prolongarão seus dias, pois serão completamente eliminados. Javé os espalhará entre os povos, e apenas um pequeno número restará de vocês no meio das nações para onde Javé os tiver conduzido. Aí vocês servirão a Deus, deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e pedra, que não podem ver, ouvir, comer ou sentir. Então, desse lugar, você buscará Javé, o seu Deus, e se o procurar de todo o coração e de toda a alma, você o encontrará. Com o passar dos anos, todas essas coisas atingirão você, mas você há de se voltar para Javé, o seu Deus, e obedecerá à voz dele, porque Javé, o seu Deus, é um El misericordioso. Ele não vai abandonar nem arruinar você, pois nunca se esquecerá da aliança que concluiu com seus pais sob juramento. Pergunte aos tempos passados que vieram antes de você, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, se já existiu por acaso, de uma ponta do céu até a outra, alguma coisa tão grande como esta. Já se ouviu algo semelhante? Existe por acaso algum povo que tenha ouvido a voz de Deus vivo falando do meio do fogo, como você ouviu, e tenha permanecido vivo? Ou existe algum Deus que tenha vindo para escolher uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios e combates, como um forte braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo o que Javé, o Deus de vocês, fez à vista de vocês no Egito? A você ele mostrou tudo isso, para você reconhecer que Javé é que é Deus, e que não existe outro além dele. Do céu ele fez que você lhe ouvisse a voz que o corrigia, e na terra ele fez que você visse o seu grande fogo, e do meio do fogo você pôde ouvir as palavras dele. E porque amava os pais de vocês, ele escolheu a descendência que veio depois para eles, e fez você sair do Egito diante de sua face com a sua grande força. Ele desalojou nações maiores e mais poderosas do que você, para introduzi-lo na terra delas e dá-la a você em herança, como no dia de hoje. Portanto, reconheça hoje e medite no coração. Javé que é Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo na terra. Outro não existe. Você deverá guardar os estatutos e os mandamentos dele, as ordens que hoje lhe dou, e tudo correrá bem para você e para os filhos que lhe vierem depois. Assim, você vai prolongar seus dias no solo que Javé, o seu Deus, lhe dá para todo sempre. Moisés reservou 3 cidades no lado leste do Jordão, para que aí se possa refugiar algum assassino que tenha matado seu próximo por engano,
sem anteriormente ter desprezo por ele. Fugindo para uma dessas cidades, ele pode salvar a própria vida. Para os Rubenitas era Bozor, no deserto sobre o Planalto. Para os Gaditas, Ramote em Galaade. E para os Manassitas, Golã em Bazã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este texto do capítulo 4 conclui o primeiro discurso de Moisés. O estilo que ele usa é a parênese, uma palavra difícil, né? Mas quer dizer exortação. É uma exortação à observância da lei. E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino a pôr em prática, para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Em todo o livro do Deuteronômio, a vida nova na terra prometida dependerá da observância dos mandamentos. A memória histórica da conquista da terra mostrou os fracassos do povo e a intervenção gratuita e amorosa do Senhor, a gratuidade do Senhor que elegeu o povo, a exigência de observar os mandamentos são uma temática que vai estar muito presente ao longo de todo o livro do Deuteronômio. Mas é muito bonito esse texto do capítulo 4, onde Moisés leva o povo a recordar como que Deus é um Deus tão próximo, um Deus que caminha com seu povo, um Deus que faz prodígios, maravilhas. É o único Deus. É assim que Moisés faz o povo fazer essa experiência com a sua história e encontrar Deus. Vai recordando o passado para perceber como que Deus sempre esteve presente, sempre esteve conduzindo o seu povo. Javé vai se mostrando amoroso, misericordioso. Javé é um El misericordioso, diz Moisés. É o Deus misericordioso, porque o povo foi tantas e tantas vezes infiel, mas Javé sempre fiel. Assim ele vai se mostrando ao longo do tempo. É isso que Moisés vai fazendo com o povo, para que o povo possa, reconhecendo o amor de Deus, também ser-lhe fiel no amor. E ser fiel a Deus no amor é observar seus mandamentos. Os mandamentos são diretrizes para que possam viver bem. Os mandamentos é que nos ajudam de fato a vivermos, a convivermos. Um mundo sem lei, ele é muito perigoso, porque os fortes, os grandes, irão dominar. Mas num mundo de lei, onde a lei seja de fato o respeito, o amor, a bondade, como Jesus vai fazer depois, resumir toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Aí sim, tudo irá bem. Se vocês observarem os mandamentos, tudo irá bem, diz Moisés. No finalzinho desse texto que nós ouvimos hoje, a partir do versículo 41, nós temos aí algo que parece ser de fato um apêndice, que fala então daqueles que vão ter que se refugiar por serem homicidas involuntários, pessoas que mataram irmãos, mas sem premeditar no seu coração, por engano. Então, 3 cidades são reservadas para que eles possam ter segurança e não sejam mortos. Então, é um anexo que a gente vê que não tem muito a ver com o que está acontecendo durante todo o capítulo 4, onde Javé vai exortando o povo a ficar fiel na observância dos mandamentos. Se observarmos os mandamentos, tudo irá bem. A reflexão que eu quero propor para vocês ao longo deste dia parte do versículo 39 que nós acabamos de ouvir. Reconheça hoje e medite no coração. Javé é que é Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo na terra. Então Javé é um Deus que está no céu, mas também está aqui na terra, presente entre nós. E aí a pergunta vem: será que é Ele mesmo o Deus do nosso tempo? Será que Javé está sendo de fato o Deus aqui na terra? Ou nós também temos construído outros deuses? Há bem pouco tempo nós refletíamos na campanha da fraternidade que nós não podemos servir a 2 senhores, a 2 deuses. Ou se serve a Deus ou se serve ao dinheiro. Será que não estamos fazendo do dinheiro o Deus do nosso tempo?
Então a pergunta é esta: será que é Javé mesmo o Deus do nosso tempo? Que Deus nos ilumine na nossa reflexão e que a gente possa, de fato, buscar a observância dos mandamentos numa vida no amor, no serviço, na entrega a esse Deus profundamente amoroso. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe e nos guarde. Amém. Paz e bem.